Nós entendemos que a palavra do Senhor, ela tem nos trazido alento, paz, inspiração aos nossos corações. E nas últimas quartas-feiras nós temos falado sobre pequenos hábitos que nos traz experiências com Deus, hábitos que nos aproximam de Deus, hábitos que nos faz estar perto de Deus. Os hábitos que você desenvolve na sua vida são hábitos que te levam para perto de Deus. Na semana passada nós vimos um pouco sobre isso, mas de forma mais especial, na semana passada eu compartilhei sobre o hábito de compartilhar a fé. E que muitas vezes a gente precisa desenvolver essa habilidade, este hábito com Deus. Mas sabe, às vezes nós temos uma dificuldade, porque hábito exige perseverança, disciplina da nossa parte. E quantas vezes nós estamos dispostos a isso? A disciplina espiritual, ao hábito espiritual e a dedicar tempo, porque exige de nós o tempo. Então, hoje eu quero compartilhar com os amados irmãos algo também ainda referente a compartilhar a fé. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 5 e o versículo 6. Ali nós encontramos um precioso ensinamento, algo que de fato vai fazer com que a gente pense sobre a perspectiva de compartilhar a fé, mas com um jeitinho diferente. Compartilhar a fé com um jeito muito peculiar que Paulo vai ensinar aos colossenses. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e versículo 6, a Bíblia vai dizer o seguinte: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, mais uma vez, para você prestar bem atenção nesse texto, nós temos que nos portar com sabedoria, para com os que são de, aproveitando sempre as oportunidades. A nossa palavra, ela tem que ser o quê? Agradável. Imagina uma comida temperada com sal, mas com muito sal. Ela vai ficar agradável? Não vai ficar. E se você esquecer de botar o sal naquela comida, ela vai ficar agradável? Também não. Então, na sabedoria de Paulo, ele vai dizer assim, que a vossa palavra, ela seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Este é disparado assim um dos meus textos prediletos da palavra do Senhor. Esse é daqueles textos quando a gente lê, quando eu, por exemplo, o li pela primeira vez, com o entendimento e maturidade, os meus olhos se abriram diante das oportunidades que eu havia perdido na minha vida. A oportunidade de compartilhar a fé, mas não simplesmente compartilhar a fé. Tantas vezes, nós compartilhamos o amor do Senhor Jesus, nós anunciamos as boas novas do Senhor Jesus, às vezes entregando um folheto, às vezes pregando, às vezes até ensinando alguém, mas muitas vezes, nós perdemos a oportunidade para com os de fora, porque nós não aproveitamos cada uma das oportunidades que aparecem com a palavra temperada com sal. Quantas vezes você já perdeu a oportunidade de anunciar as boas novas do Evangelho, e por você ser um pouco mais, eu diria, direto, rude, ou porque você quis medir força com alguém acerca da sua fé? Hoje nós veremos que é necessário um outro hábito na vida cristã. Esse hábito de compartilhar a fé, ele exige o hábito de hoje. Porque hoje nós vamos falar sobre a importância da empatia. Quando nós aprendemos este hábito e passamos a compartilhar a fé com empatia, as portas se abrem diante de nós. As oportunidades serão aproveitadas. E quer saber? Se nós colocarmos o sal
na quantidade certinha. Ou seja, se a nossa palavra for agradável, as portas continuarão abertas para nós. Devemos desenvolver, cultivarmos o hábito da empatia cristã. Não é só a empatia de se pôr no lugar do outro, mas é a empatia cristã, de você oferecer ao outro o amor do Senhor Jesus. E aí está o grande desafio. Porque dificilmente vamos encontrar ou nos conectar o tempo todo com pessoas que pensam como nós pensamos, ou que falam como nós falamos. Ou seja, se nós nos conectamos a pessoas que parecem conosco, de alguma forma nos sentimos mais à vontade. Mas nem sempre nós vamos estar à vontade nos lugares. São quase 8 bilhões de pessoas vivendo nesse mundo. Pessoas que pensam diferente de você. Não há ninguém que irá completamente concordar com tudo que você pensa ou com tudo que você fala. Se você duvida disso, case. Você vai saber do que eu estou falando. Não tem como. O fato é que nós devemos apresentar o nosso ponto de vista, mesmo com as diferenças, mas com uma palavra agradável. Quando nós aproveitamos com sabedoria as oportunidades para com os de fora, amando, respeitando, falando a verdade com graça e com gentileza, as portas estarão abertas para que nós possamos compartilhar o Evangelho. O processo de empatia com o outro começa, na verdade, não é quando você olha para o outro, mas é quando você primeiro sabe quem você é. É quando você olha para dentro de você. Quando você olha para dentro de você, você vai encontrar uma pessoa que precisa gentilmente, graciosamente, diariamente, da empatia de Deus na tua vida, do amor de Deus na tua vida, da generosidade de Deus na tua vida. Diariamente nós nos deparamos com a empatia de Deus conosco. Aí sim, quando a gente se percebe nesse momento, nesse lugar onde Deus nos ama, independente de quem nós somos, mas por quem Ele é, isso vai gerar uma conexão de transformação, de regeneração, de cura em nós. E aí, irmãos, nós somos alvos do indistinto amor de Cristo. Veja bem, a cruz é um marco da remissão dos nossos pecados, pela graça redentora, voluntária de Jesus. De outra forma, jamais experimentaríamos esse perdão, a regeneração. A cruz é um ato de empatia. É Cristo se pondo em nosso lugar, porque Ele nos amou primeiro. E este ato de empatia, então, mostrou a compaixão do Senhor pelo homem pecador. Eu e você. Ele agiu pela natureza dele, não pela nossa natureza. E quando nós, então, pensamos, e isso começa a se abrir diante de nós, e pensar que, quando Ele morreu na cruz, foi por nós, mas pela natureza dele, e não pela nossa natureza, meus amados, isso começa a gerar em nós uma devolução de identidade com Cristo. O homem pecador, ele começa a encontrar na cruz, naquela empatia, a regeneração. Ora, se agora eu me reconheço filho de Deus, se agora eu me reconheço salvo, se agora eu me reconheço curado, se agora eu me reconheço regenerado em Cristo Jesus, o que me resta é oferecer ao outro a oportunidade da empatia da cruz. Deus não hesitou em entregar o seu único filho por nós, demonstrando a sua empatia pela obra-prima da sua criação. Mas de forma prática, como nós podemos desenvolver o hábito da empatia na nossa caminhada cristã, na igreja, no nosso dia a dia? Primeiro, o texto ele vai dizer assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando as oportunidades. Ou seja,
Você precisa agir de forma respeitosa com as pessoas. Seja respeitoso. Apesar do texto bíblico nos ensinar que devemos aproveitar as oportunidades, isso não nos dá o direito de sermos pessoas inconvenientes. Não, a Bíblia diz que eu preciso aproveitar qualquer oportunidade. Isso não nos dá o direito de sermos inconvenientes. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim, é com sabedoria. Então, respeite o limite do outro, respeite a cultura do outro, respeite o desenvolvimento cognitivo do outro, respeite o outro. Nós não podemos ser inconvenientes, é preciso ser respeitoso. E isso significa que temos sabedoria, que nós estimamos o outro, que nós olhamos com o outro com empatia. Mesmo quando não concordamos com a perspectiva do outro, ainda podemos tratá-lo respeitosamente. Esses dias eu estava conversando com o meu pequeno grupo, na hora do estudo, e a pergunta era, e caso alguém não acreditasse, acho que eu comentei isso semana passada, caso alguém não acreditasse que Jesus Cristo é Filho de Deus, o que você falaria com essa pessoa? Ah, pastor, a pessoa disse assim, pastor, se ela não crer que Jesus Cristo é Filho de Deus, certamente ela não vai acreditar na Bíblia. Eu falei, é certo, pode ser. Então não tem o que dizer. E aí então eu fui explicar e ensinar dizendo o seguinte, quando nós agimos compartilhando a fé como hábito, nós temos que compartilhar pelo que nós recebemos e não pelo que o outro está disposto. Ainda que você respeite o outro, mas você oferece o seu ponto de vista. Você oferece a ele com empatia o amor do Senhor Jesus. Ele vai acreditar ou não. Mas você precisa respeitar, porque a empatia ela começa com a capacidade de ouvir verdadeiramente o que o outro está dizendo. Ouça qual é a necessidade do outro, qual é a dor do outro. Pode ser que a pessoa creia em Jesus, pode ser que ela não creia. Mas o que você crê, você oferece, porque você não pode perder a oportunidade para com os de fora. Veja só, precisamos nos esforçar para nós entendermos qual é a perspectiva do outro, sentirmos a necessidade, demonstrar ao outro o interesse genuíno pela história dele, pela pessoa, pela dor, como eu já falei. E tantas vezes, as pessoas nos procuram, pedem oração, pedem uma palavra. E aí, irmãos, é hora de você oferecer a sua empatia. Na Bíblia, a mensagem, esse texto, Colossenses 4:5, diz assim: aproveitem ao máximo cada oportunidade e sejam agradáveis no falar. Olha que coisa legal. Como é que alguém é agradável com o outro? Que tal, quando você estiver num restaurante, o garçom for te servir, e ele vai te dizer assim no final do serviço ali, quando ele chegar com a comida, ele vai dizer assim, geralmente eles dizem, um bom apetite. Que tal você dizer assim, nós vamos agradecer pelo alimento, eu quero também agradecer por sua vida, eu posso orar por você? Você não precisa fechar o olho, você está trabalhando. Você tem algum motivo de oração, não precisa nem ficar aqui, mas você tem algum motivo de oração, você se importou com a pessoa. Você gera uma conexão com a pessoa. Você é agradável com a pessoa. Veja só, meus irmãos, até mesmo Jesus, ele agiu com empatia, respeitando o outro. Por várias vezes ele fez a pergunta, o que queres que eu te faça? Essa simples pergunta revela a empatia e o respeito que Jesus tinha pelo próximo. Com o cego Bartimeu, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Lá em Marcos, no capítulo 10, 51. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava gritando enquanto Jesus passava. Jesus mandou trazer aquele cego para perto dele. Ele olhou para aquele homem e perguntou, o que queres que eu te faça? Com os discípulos de João, no começo do livro de João, Jesus voltando-se e vendo quem o seguia, disse-lhe, que buscais? Os discípulos de João, quando eles passaram perto de Jesus, João disse, esse é o Cordeiro de Deus. Então eles pararam de seguir
a João e começaram a seguir a Jesus. Jesus percebeu, olhou para trás e perguntou para eles: que buscais? Com um paralítico junto ao tanque de Betesda, em João 5, de 1 a 9, Jesus encontrou um homem que estava ali paralítico há 38 anos, e ele perguntou: queres tu ser curado? Jesus não chegou para as pessoas já curando, já fazendo, encontrando solução. Não. Ele foi sensível à dor, ele gerou a empatia, ele se conectou e ele respeitou o outro. Com Tiago e com João, Jesus falou sobre a ambição deles, lá em Marcos 10. Jesus perguntou-lhes: o que quereis que eu vos faça? Foram vários os momentos, vários. Muitas as oportunidades que Jesus agiu, respeitando as pessoas com quem ele se conectava. Respeitava a história, respeitava o jeito, os anseios, o tempo de cada um. Que pergunta de Jesus? Que a pergunta de Jesus, que queres que eu te faça? Ela seja um lembrete constante da nossa postura com o próximo. Ao nos conectarmos, ao aproveitarmos as oportunidades, que possamos ter sabedoria. Em segundo lugar, nós temos que compreender a necessidade do outro. O verso 6 nos convida a ter um olhar sensível para cada indivíduo. Ele vai dizer: a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Veja, a cada um. Você não vai responder de tal modo, de igual modo a todas as pessoas. Quem quiser ouvir que ouça, eu sou assim. Calma, apacente seu coração, porque necessariamente o que um vai ouvir não é o que o outro vai ouvir. O jeito do outro aprender não é o jeito que o outro aprende. Se você quer entender um pouco melhor sobre isso, se voluntarie para trabalhar no Ministério Primícias. Vá numa sala de 3 a 5 anos. E você vai ver crianças se desenvolvendo, crescendo, aprendendo, e cada uma tem um processo cognitivo. Conosco não é diferente na vida espiritual. Portanto, nós temos que compreender qual é a necessidade do outro. E aí, para sermos pessoas com empatia na evangelização, devemos nos esforçar para compreender essa necessidade, a dor daquele que nós estamos ali alcançando, que estamos ali conversando, porque cada pessoa tem uma história. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem as suas lutas pessoais, suas feridas emocionais. Cada pessoa tem o jeito de ser ouvida, tem um jeito de falar. Ao nos colocarmos no lugar destas pessoas, nós vamos demonstrar que nos importamos e que queremos de fato entender cada uma delas, com o jeito e com a perspectiva delas. Essa conexão que de fato vai ser uma conexão emocional, mas que ela não seja, né, apenas emocional. Né? Porque quando você se conecta com o outro, nossa, a pessoa sente, né, ela até abre o coração dela para você. Ela sente um ambiente de segurança. Mas que você não faça disso, eu diria assim, um campo onde você vai ter expertise. Porque, na verdade, nós estamos falando sobre a empatia cristã. Então, você precisa oferecer para essa pessoa a presença do Espírito Santo. Então, ao se conectar com essa pessoa e você sentir liberdade por parte dela, ofereça o Espírito Santo a essa pessoa. Tantas vezes, nos aconselhamentos pastorais, as pessoas querem saber qual é a nossa opinião sobre aquele assunto. E nós temos que oferecer a Bíblia. O que o Espírito Santo tem para aquela pessoa. Não é necessariamente a nossa opinião. E aí, ao compreendermos a necessidade do outro, nos colocarmos nessa condição de sermos uma conexão empática com o Espírito Santo, irmão, você vai ser canal de Deus para abençoar a vida dessas pessoas. Essas pessoas estarão dispostas a te ouvir. Essas pessoas estarão dispostas a caminhar com você. Essas pessoas estarão dispostas a receber a mensagem de salvação que você há de compartilhar com elas. Para nós concluirmos a nossa mensagem de hoje, a empatia ela precisa ser desenvolvida como um hábito cristão, pois ela expressará o amor de Cristo em nós. E que
nos inspira a viver uma vida que vai além das palavras vazias e que vai além de nós mesmos, porque aí já não é mais por nós, é por Ele, para Ele, porque dele são todas as coisas. Somos desafiados a olhar para a necessidade daqueles que nos cercam, compartilhando o amor de Cristo, de maneira prática, relevante, de maneira em que você não vai perder a oportunidade para semear no coração daquela pessoa. Na parede do corredor sul do coral de Westminster Abbey está pendurada uma pedra em memória de John Charles Wesley, que diz: Deus sepulta seus obreiros, mas prossegue com a sua obra. Quando nós entendermos isso, nós vamos olhar para nós de forma diferente e vamos entender que, ao semearmos a palavra, você pode até não viver para ver a frutificação dessa semente, mas essa semente, certamente, ela irá continuar sendo perpetuada na vida de outra pessoa. E eu encerro a mensagem de hoje com uma história muito conhecida por todos nós, a história do bom samaritano, porque ele nos mostra um exemplo poderoso de empatia. Um homem ferido, abandonado, ignorado por pessoas que eram religiosas, mas ali aparece um cara, um improvável, um samaritano, considerado inimigo e que demonstra ali então a sua empatia com aquele homem ferido e caído no chão. Ele cuida das feridas, ele leva aquele homem para uma estalagem, paga por sua hospedagem. Essa parábola, ela nos ensina que ser empático não tem fronteiras ou restrições, mas é uma atitude que vai transcender as nossas diferenças e que nos leva a cuidar do outro. Porque quando nós cuidamos do outro, pela empatia cristã, nós estamos mostrando ao outro quem é Jesus em nós. Quando desenvolvemos este hábito e agimos intencionalmente com o próximo, aproveitando cada oportunidade, a obra do Senhor continuará, mesmo que morramos. O Senhor sepultará os seus obreiros, mas a sua obra continuará. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine a desenvolvermos esse hábito para que o seu reino seja edificado. Quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, mais uma vez em oração. E aquilo que Deus falou contigo hoje, através da palavra dele, fala com o Senhor. De repente você já tem muita empatia, ou talvez você não tenha empatia alguma. Talvez você tenha facilidade de compartilhar a fé, ou talvez você não tenha essa facilidade. Mas o que Jesus falou contigo hoje? O que o Espírito Santo falou ao seu coração? Conversa com o Senhor e peça a Ele que cada um dos seus atos, que cada um dos seus passos na sua caminhada cristã sejam passos de fé. Fé que vai mostrar a empatia do amor de Cristo por você e do amor de Cristo pelo outro. Diga ao Senhor: ó Pai, me ensina a ser um canal da tua empatia na vida das pessoas, a fim de que eles compreendam a morte de Cristo na cruz. A morte que ali era para estar eu, naquele lugar. Mas o Senhor, morrendo como o Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo, para que pudéssemos viver a vida eterna juntamente com Ele. Nos ensina, Senhor, a amar o próximo com o amor de Cristo que está em nós. Nos ensina a olhar com o outro, Senhor, com a sensibilidade do Teu Santo Espírito. Nos ensina, Senhor, a agir com o outro como Cristo tem agido conosco, com graça, misericórdia e empatia. Que a cada dia, Senhor, nós possamos ser apenas um instrumento nas Tuas mãos. Assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre.